O UNA Arquitetos, fundado em 1996, é uma associação de arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Desde sua formação, desenvolve projetos em diversas escalas e programas, como equipamentos para transporte público e projetos urbanos, espaços culturais, escolas, edifícios residenciais e comerciais. Trabalha associado a empresas de engenharia e consultorias, o que garante uma reflexão abrangente e multidisciplinar das questões da arquitetura e o urbanismo. O escritório recebeu diversos prêmios por projetos e obras construídas. Entre eles, vários concedidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, tendo recebido em 2008 o prêmio máximo dessa instituição, o Prêmio Carlos Barjas Milán, pelo projeto de nova estação Piqueri. Foi premiado na 5ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, como projeto para o Centro Universitário Maria Antônia, USP. Participou de diversos eventos nacionais e internacionais. Em 2010, foi o convidado a expor na Trienal de Arquitetura de Lisboa, tendo desenvolvido especialmente para a Trienal um projeto de habitação em Caranguejo, Tabaiares, em Recife. São sócios do UNA Arquitetos Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda Bárbara e Fernando Viegas. Seu uso principal estão claramente divididos em dois, alojamentos e salas de ensaio. O novo terreno dista cerca de 300 metros da sala de concerto. É uma área desmatada de 7.000 metros quadrados, em meio a uma grande reserva verde, aonde há 2 platôs. A implantação do conjunto foi definida por 2 ações. Primeira, o redesenho do sítio, dentro do perímetro desmatado, através da construção que abriga áreas de uso coletivo, salas de ensaio, refeitório, serviços e administração, e propicia a expansão das atividades para o exterior, usufruindo da totalidade do terreno. Segunda, a garantia da vista distante e a melhor insolação, desenhando uma lâmina elevada de 2 pavimentos para os alojamentos, mais resguardados. A implantação dessa grande peça longilínea intensifica a relação da construção com a paisagem natural, revelando a clareira na mata como parte do conjunto. No térreo, entre as peças horizontal e vertical, o andar livre com o saguão de convivência envidraçado, que estrategicamente faz a mediação entre os usos, se estende em varanda e solário. Desenhou-se ainda uma pequena torre com alojamentos diferenciados, associada a todo o conjunto, que concentra os equipamentos de infraestrutura como reservatórios de água limpa, tanques de reuso, máquinas de climatização e elevadores com paradas em todos os pavimentos. A escuta musical nas salas de ensaios e de prática individual é fundamental para o aperfeiçoamento dos músicos. Isso depende de silêncio e de qualidade acústica nas salas. A qualidade acústica define, então, o desenho dessas salas,
agrupadas pelas famílias instrumentais, sopro, cordas, voz e complementos. O isolamento acústico é fundamental para minimizar as interferências entre diferentes atividades. Adotou-se paredes isolantes em alvenaria ou drywall, especial, pisos e forros flutuantes, portas e janelas acústicas. O sistema de ar-condicionado é silencioso. As salas foram dimensionadas para não interferir na reprodução do som e fornecer um ambiente propício para o aperfeiçoamento da escuta sensível dos músicos. As corretas relações entre a altura do fogo, altura e largura da sala e as paredes, que evitam os paralelismos, impedem ressonâncias audíveis nas pequenas salas de ensaio. A adequação dos pés direitos, caminho crítico para manter a qualidade acústica no espaço utilizado, também é preocupação do projeto. Sistemas como os difusores acústicos são utilizados para reforçar sons que definem o timbre e a articulação, e elementos de absorção acústica corrigem pequenos defeitos geométricos, por vezes inevitáveis em salas pequenas. A distribuição de difusão e absorção acústica é feita considerando fatores como equalização do som e ambientalização. Paredes de vidro com excelente resposta acústica permitem avistar a vegetação próxima, condizente com a proteção e a concentração exigidas. Formam-se assim grandes volumes de madeira dispersos no salão, que se afastam, criando uma pequena praça abrigada para descanso dos músicos, enquanto nos dormitórios privilegiam-se as visadas ao longe. Deste nível torna-se possível acesso pleno à mata. Apresenta-se exteriormente como um volume íntegro que se espraia longitudinalmente pelo sítio. Um volume horizontal metálico pousado sobre esse promontório, conforma em sua projeção a entrada da escola. O conjunto é mediado com a rua por uma alameda de árvores em toda a extensão do lote. É nessa alameda que se localiza o estacionamento para os pais dos alunos. A nova escola, que se mostra como um grande volume íntegro, internamente é conformada por diversos pátios de características distintas, cuja comunicação é sempre garantida por varandas contínuas. Os pátios definem os recreios dos diversos ciclos, além de um espaço central com amplo espelho d'água para onde se volta um refeitório e biblioteca. O espaço do liceu busca o termo ideal entre o desejável da continuidade dos espaços de convivência e o necessário isolamento que o uso cotidiano determina. De maneira análoga, o projeto buscou criar uma proporção ideal entre os espaços ensolarados e sombreados, com uma grande área de transição. A nova sede do ICFC situa-se na acidentada geografia de Campos do Jordão. Para acomodar o programa de forma mais integrada com o terreno, os programas foram divididos em 3 blocos principais, unidos pelo funicular. O edifício central do ICFC, lâmina horizontal pousada sobre o terreno, entrada do conjunto recebe as pessoas no centro de visitantes. Abriga também a área administrativa, salas de reunião, teatro e restaurante orgânico. O edifício de apartamentos flutua sobre o terreno. Os 50 apartamentos ficam imersos no eucaliptal, localizado no ponto mais alto do terreno, próximo à cumieira. É o elemento que identifica o ICFC. Além de acomodar pequenas exposições, tem também um pequeno anfiteatro, diferente das outras edificações, mais verticalizado. É um farol para a paisagem. Mirante no topo do morro é referencial para o conjunto. Situado numa encosta íngreme, o projeto para o novo campus propõe a ocupação da colina dentro de uma perspectiva de amplo reflorestamento. A arquitetura e paisagem tornam-se indissociáveis. A implantação incorpora as pequenas transformações já empreendidas na topografia. Os programas são desenvolvidos em um bloco longilíneo de alvenaria que acomoda oficinas, vestiários, cozinhas e uma pequena área administrativa. A cobertura do galpão, em estrutura de madeira, estende-se sobre o bloco de alvenaria, permitindo a instalação de uma biblioteca entre as duas estruturas. O projeto dessa estação considera o deslocamento da atual estação Piqueri para acima da ponte ferroviária existente. A nova estação será construída sobre a ponte ferroviária existente que cruza o rio Tietê.
Novo marco na paisagem da cidade, a estação sobre a ponte possibilitará acessos pelos dois lados do rio, aumentando significativamente o potencial do número de usuários. Uma passarela foi associada à nova estrutura e será a primeira transição exclusivamente peatonal sobre o rio. Para a construção, considerou-se a ponte existente como base, as 4 vias que ali permanecerão. A nova estação será construída a partir de uma estrutura metálica, independente da ponte, de concreto existente, na forma de 2 treliças paralelas com vãos de mais de 80 metros. O plano urbanístico do Parque Dom Pedro II foi elaborado a partir de uma análise urbana que buscou abranger as suas características geográficas, a evolução urbana, os seus atributos físicos e funcionais, o processo de urbanização da cidade e, em particular, as inúmeras obras viárias incorporadas ao longo de sua evolução histórica. Nessa região, a presença desses condicionantes se soma a uma paisagem reveladora da forma urbana característica de São Paulo. A várzea dos rios Tamanduateí e Ipiranga, configurada com clareza pelos 2 morros laterais, concentrou as primeiras ocupações industriais da região. O plano diretor de inserção urbana de 2 linhas foi elaborado com complemento ao estudo de modernização do sistema. Esse plano, considerando propostas dos órgãos municipais de planejamento no mesmo sentido, veio confirmar a conveniência de reestruturação da região da Lapa. Implantada numa clareira junto a uma encosta da Serra da Mantiqueira, próxima a um ribeirão caudaloso, a casa dialoga com o entorno em sua composição matricial, espécie de unidade bipartida. A casa se localiza em um sítio de 24 mil metros quadrados junto à represa de Piracicaia, nordeste do estado de São Paulo. Metade do terreno possui mata de grande porte e deverá ser preservada. Alojamentos e salas de ensaio em Campos do Jordão, o Festival de Música de São Paulo se tornou ao longo dos 40 anos uma referência cultural. Nesse sentido, exige um aprimoramento de suas instalações para garantir atividades permanentes durante todo o ano, de maneira que o projeto se caracterizou como tal. O terreno dessa casa fica em situação privilegiada, um pequeno morro de mata no meio da cidade de Joinville. O terreno de 900 metros quadrados em Curitiba é ocupado por uma larga faixa de araucárias e se estende aos terrenos vizinhos, diluindo um caráter estrito de um lote urbano no sítio apresentado como projeto de uma casa. Como observamos, o trabalho mostrou da maneira mais prática possível que o Uno Arquitetura faz parte de um dos escritórios mais conceituados do Brasil, de maneira que a aplicação do seu projeto passa por um rigoroso exame de característica do terreno e do ambiente que está situado. O Uno Arquitetura tem como uma das características principais a caracterização dos projetos conforme o estudo de caso de cada empreendimento, buscando atender da melhor maneira possível o objetivo de seus clientes.